Hoje nós vamos ler para entender um dos principais textos da filosofia política moderna. Talvez seja o seu texto inaugural. É O Príncipe de Maquiavel, um livro escrito no século XVI e muito mal compreendido. Eu vou usar aqui a tradução do Maurício Santana Dias, numa edição da editora Companhia das Letras e Penguin, que é essa daqui. Mas você pode me acompanhar por qualquer edição. É claro que o texto vai ser um pouco diferente, mas vai ser o suficiente para você compreendê-la. Hoje eu vou ler com você o capítulo 18, Quomodo fides a principibus sit servanda, como o príncipe deve honrar sua palavra. Este é um dos dois textos centrais do Príncipe de Maquiavel. E talvez seja o mais mal compreendido de todos. Me acompanhe. Todos concordam quanto é louvável que um príncipe mantenha sua palavra e viva com integridade, não com astúcia. Todavia, em nossa época, vê-se por experiência que os príncipes que realizaram grandes feitos deram pouca importância à palavra empenhada e souberam envolver com astúcia as mentes dos homens, superando por fim aqueles que se alicerçaram na sinceridade. A primeira coisa que eu queria notar nesse texto é como Maquiavel está consciente de que os tempos estão mudando. Nós não vivemos mais na Antiguidade e na Idade Média, onde a figura do bom rei era capaz de, por si só, legitimar o poder. Quem era o bom rei? O pai, aquele que amava os seus súditos, que se sacrificava por eles. Esse não é mais o modelo do governante que Maquiavel tem em vista. A legitimidade não decorre mais disso, mas de uma outra ideia, como a gente vai ver, da eficiência. Vou continuar o texto. Também deve ser do conhecimento geral que existem duas matrizes de combate. Uma por meio das leis, outra pelo uso da força. A primeira é própria dos homens, a segunda dos animais. Contudo, como frequentemente a primeira não basta, convém recorrer à segunda. Por isso, um príncipe precisa saber valer-se do animal e do homem. É preciso lembrar que o Renascimento foi uma época de profundas transformações e de guerras terríveis entre países que disputavam o poder sobre terras disputadas entre eles. Por isso, o príncipe precisa saber valer-se do animal e do homem. Este ponto foi ensinado veladamente aos príncipes pelos escritores da antiguidade, os quais escreveram como Aquiles e tantos outros príncipes antigos foram deixados aos cuidados do centauro Quiron, que os manteve sob sua disciplina. É preciso lembrar que um centauro é meio homem e meio cavalo, portanto homem e animal. Isso quer dizer que, tendo por preceptor um ser metade animal e metade homem, um príncipe deve saber usar de ambas as naturezas, e uma sem a outra não produz efeitos duradouros. Agora veja o que ele começa a dizer no próximo parágrafo. E esse é um dos textos mais mal compreendidos de Maquiavel. E uma vez que é necessário a um príncipe saber usar do animal com destreza, dentre todos ele deve escolher a raposa e o leão, pois o leão não pode defender-se das armadilhas, e a raposa é indefesa diante de lobos. É preciso, pois, ser raposa para conhecer as armadilhas, e leão para afugentar os lobos. Aqueles que simplesmente adotam o leão não entendem do assunto. Aristóteles aqui começa a introduzir o tema da virtude. Mais tarde vou voltar a esse tema, e eu não quero traduzir a palavra virtu por virtude, porque em italiano a palavra virtu tem
uma característica. Ela é tanto singular quanto plural. Uma virtu, duas virtu. São duas ou são uma virtu? Esta é a questão de Maquiavel. Portanto, um soberano prudente não pode nem deve manter a palavra quando tal observância se reverta contra ele e já não existem os motivos que o levaram a empenhá-la. Parece que Maquiavel está sugerindo ao príncipe que minta. Se todos os homens fossem bons, esse preceito não seria bom. Mas como eles são maus e não mantêm a palavra dada ao príncipe, este também não deve mantê-la perante eles. Maquiavel está dizendo que é preciso levar em conta no poder um elemento da antropologia. Como são de fato os homens? Os homens não mantêm suas palavras. E por isso o príncipe que mantém suas palavras não está preparado para viver entre homens. Se os homens mantivessem suas palavras, os príncipes deveriam agir deste modo. Mas esse não é o caso, pensa Maquiavel. Ademais, nunca faltaram a um príncipe razões legítimas para incorrer na inobservância. A esse respeito, poderiam ser reduzidos infinitos exemplos modernos, a fim de mostrar quanta paz e quantas promessas foram invalidadas pela infidelidade dos príncipes. E aquele que mais soube valer-se da raposa se saiu melhor. A raposa é capaz de perceber que as coisas estão mudando, que as armadilhas foram montadas. Mas é necessário saber camuflar bem essa natureza, ser um grande fingidor e dissimulador. De novo, parece que Maquiavel sugere que o príncipe minta. E os homens são tão simplórios e obedientes às necessidades imediatas que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Não quero omitir um dos exemplos recentes. Alexandre VI, Papa, nunca pensou em outra coisa senão em enganar os homens, encontrando sempre os meios de poder fazê-lo. E jamais houve homem com maior talento para asseverar algo, reforçando-o com infindáveis juramentos e em seguida descumpri-lo. Entretanto, seus enganos sempre se seguiram ad votum, ou seja, conforme a sua vontade, pois ele bem conhecia esse aspecto do mundo. Ele estava no controle. Preste atenção no que Maquiavel diz agora. A um príncipe, pois, não é indispensável ter de fato todas as qualidades acima descritas, mas é imprescindível que pareça possuí-las. Aliás, ousarei dizer o seguinte: tendo-as e observando-as sempre, elas são danosas, ao passo que aparentando tê-las, são úteis. Como, por exemplo, parecer piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso e de fato sê-lo. Mas é necessário estar com o espírito de tal modo predisposto que, se for preciso não o ser, o príncipe possa e saiba tornar-se o contrário. O que Maquiavel está dizendo? Qual é a virtude adequada ao príncipe? É a virtude do leão ou é a virtude da raposa? Ele diz, ambas. Depende do momento. Então, quantas virtudes um príncipe deve ter? A resposta pode ser uma só: saber escolher entre o leão e a raposa. Eu continuo o texto. E há que se compreender que um príncipe, sobretudo o príncipe novo, porque ele faz uma diferença entre os príncipes novos e os príncipes antigos, os que estão adquirindo um novo reino e os que estão herdando um novo reino. O príncipe novo não pode observar todas as coisas pelas quais os homens são chamados de bons, precisando muitas vezes, para preservar o Estado,
operar contra a fé, contra a caridade, contra a humanidade, contra a religião. Maquiavel está dizendo uma coisa interessante aqui. Maquiavel está levantando um dado que conecta a antropologia, teoria sobre o ser do homem, quem é o homem, com a política. Maquiavel também está conectando a antropologia e a política com a epistemologia, a teoria do conhecimento. O que Maquiavel está dizendo é que nós não conhecemos o que passa no interior do coração do homem, só aquilo que se apresenta na sua ação externa. Da mesma forma, o povo não conhece o que passa no coração do príncipe, só o que se apresenta na sua ação externa. E é pela ação externa do príncipe que o povo irá julgá-lo. Ele irá considerar o príncipe um bom ou um mau príncipe, não por aquilo que o príncipe sente em seu coração, mas por aquilo que eles veem ele fazendo. E é por isso que o fundamental não é que ele seja caridoso, mas que ele pareça caridoso. O fundamental não é que ele seja piedoso, mas que ele pareça piedoso. Vou continuar o texto. Sendo assim, um príncipe deve ter o extremo cuidado de nunca deixar que saia de sua boca nada que não esteja repleto das 5 qualidades supracitadas. Quais eram essas qualidades? Ele deve ser piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, ele disse no parágrafo anterior. E que ele pareça, ao ser visto e ouvido, todo piedade, todo fé, toda integridade, toda humanidade, toda religião. De resto, parecer possuir essa última qualidade é o que há de mais necessário. Os homens, em geral, julgam mais com os olhos do que com as mãos, porque todos são capazes de ver, mas poucos de sentir. Todos veem aquilo que você parece, poucos tocam aquilo que você é. E estes poucos não ousam opor-se à opinião de muitos que contam com a majestade do Estado para defendê-los. Preste atenção no que ele diz agora. Enfim, nas ações de todos os homens, especialmente nas dos príncipes, quando não há juiz a quem apelar, o que vale é o resultado final. O que Maquiavel está dizendo aqui é que não é o coração do príncipe que o julga como um bom ou um mau príncipe, mas o resultado de suas ações, a eficiência. Um príncipe que se proponha a resolver um problema e não o faça é um mau príncipe. Então, que o príncipe faça por conquistar e manter o Estado. Os meios serão sempre julgados honrosos e merecerão o elogio de todos, pois o vulgo é capturado por aquilo que parece e pelo evento da coisa. E no mundo não há senão o vulgo. Os poucos não têm vez quando a maioria tem onde se apoiar. Certo príncipe dos dias de hoje, cujo nome não é bom citar, prega exclusivamente a paz e a fé, sendo inimicíssimo de ambas. Mas caso ele observasse uma e outra, perderia sucessivamente a reputação do Estado. O que julga o príncipe é o resultado de suas ações, porque é isso que aparece para o povo, não o que passa no seu coração, não as boas intenções. E para que ele alcance isso, ele precisa ter uma virtude, que consiste, na verdade, em duas. A virtude é saber escolher entre o comportamento da raposa, a astúcia, e a força do leão. Em alguns momentos, ele terá que ser astuto. Em outros momentos, ele terá que ser forte, se quiser ser um bom príncipe. Não importa muito o que ele prometeu, a palavra que ele empenhou. É o momento, as circunstâncias que exigem que ele mude de comportamento.
Na semana que vem eu vou ler uma outra passagem do Príncipe, também importantíssima, em que Maquiavel desenvolve também essas ideias. Siga aqui o canal, curta esse vídeo e me acompanhe semana que vem.